Podemos. Bem, bom dia a todos, todas, né? Nós vamos estar começando esse tema que eu trouxe, autoproex parapsíquica. Tá? Eu vou contextualizar um pouco o que me levou a escrever sobre esse tema. Tá? Na realidade, esse tema ele foi proposto pelo professor Valdo Vieira. Ele foi proposto, é um verbete que ele escreveu em 28/9/2009, né? Ou seja, já tem aí praticamente 8 anos, 7 anos e meio, né? Esse verbete está disponível lá para vocês, tá? Quando ele propôs esse tema, eu era secretário-geral da Apex nessa época, em 2009, tá? Eu assumi a Apex bem no início de 2009, até a virada, né? Até 2012 eu era secretário-geral da Apex. Então a gente estava assim, buscando vários temas que têm uma relação com praxeologia. A gente estuda bastante isso dentro da Apex. Eu, particularmente, tenho uma afinidade muito grande com o parapsiquismo. Tá? Eu comecei, aqui eu acho que quase todo mundo já me conhece, né? Um ou outro só que talvez não me conheça. Mas é o Wildenilson Signorini, o pessoal chama de Will, que fica mais fácil, ok? Fiquem à vontade para chamar e também fiquem à vontade para perguntar o momento que vocês quiserem, tá? Eu vou estar expondo daqui um pouco alguns slides, mas fiquem à vontade para estar questionando, perguntando a qualquer momento. Eu me envolvi na Conscienciologia em 93, tá? Em 94 eu já entrei no Greenvex, eu já fui coordenador do Greenvex em 94, me tornei professor da Conscienciologia em 94. Aí eu comecei a TENEPS em 95, tá? Eu tinha 23 anos nessa época. Ou seja, eu priorizei o máximo, assim, tudo que tinha relação, algo que pudesse me ajudar no desenvolvimento da ProEx e também no desenvolvimento do parapsiquismo, tá? Logo quando eu comecei a fazer os cursos, eu já tinha muito interesse de técnicas projetivas, com 11 anos eu já tentava técnicas projetivas. Quando eu entrei na Conscienciologia, assim, para mim, na época era o IIP, né? Instituto Internacional de Projeciologia. Olha, eu comecei a fazer vários cursos, eu comecei a ter muitas projeções, tá? Eu tinha na faixa de 5 projeções lúcidas, projeções de consciência contínuas, fui tendo muitas experiências. Nem sempre aquilo que a gente quer acontece para sempre, né? Isso daí também acaba diminuindo, a gente vai se envolvendo em outras atividades, acaba diminuindo um pouco essas ocorrências. Mas eu sempre foquei muito no parapsiquismo, tá? Sempre tive esse interesse. Mesmo quando eu estava dentro da Apex, que é um tema que me interessa, propósito de vida, planejamento, eu sou administrador, eu sempre me interessei muito por isso, né? De como ajudar a planejar, de como ajudar as pessoas a cumprirem aquilo que elas têm para realizar. Meu primeiro artigo chamava Planejamento Consciencial, tá? Foi no livro Gestações Conscienciais seria GPC, Invex, não existia, era o GPC, era Greenvex, né, a gente chamava, não existia a Sinvex naquela época, tá? Então, assim, ou seja, é algo que sempre me interessou, a área de planejamento, seja ProEx e o parapsiquismo. O que aconteceu? Quando ele publicou esse verbete, o Valdo, me chamou muita atenção o tema, me interessou muito, assim, até pelo momento que eu estava dentro da Apex. Então foi um tema que me chamou, eu falei, não, isso tem total relação, tá? Porque eu sempre usei muito o parapsiquismo para cumprir minha programação existencial. Eu sempre consegui fazer essa correlação. E eu sempre tive interesse em tentar ajudar nesse sentido as pessoas, tá? Aí depois me tornei EPICOM em 2012. Logo quando eu me tornei EPICOM, eu optei por, além da dinâmica da Apex, eu optei por organizar um curso, que daí eu chamei de autoproex parapsíquica, eu dei o mesmo nome. É um curso que eu realizei em 2014, 15, 2016, agora também foi feita uma edição na Alemanha, até foi o Cícero que daí realizou o curso lá na Alemanha. Eu só orientava ele, porque eu não tinha como me deslocar para lá, mas nos outros locais fui eu que realizei em São Paulo, realizei em Porto Alegre, tá? E nós vamos realizar em Foz também esse ano. Então esse curso ele foi organizado em 6 módulos, tá? Daí aqui eu até trouxe as apostilas. Então eu optei por investir mais nessa pesquisa. Então eu realizei o curso, e comecei a publicar algumas coisas relacionadas a isso, tá? Aí em 2016 agora,
esse ano que passou, nós tivemos o segundo congresso de proexologia. Tá? Daí, no segundo congresso de proexologia, nós publicamos essa revista, eu publiquei um artigo que é a base disso daqui, que é o Auto-Proex Parapsíquica, uma estratégia evolutiva. Então, esse texto que vocês retiraram está baseado muito nesse artigo aqui. Tá? Então, o texto foi uma extração, extraí alguns elementos, algumas páginas desse artigo e coloquei e disponibilizei para vocês, tá? Até para vocês se situarem. E a minha ideia é escrever um livro. Tá? Tanto é que eu organizei já o livro, estou algumas partes escritas desse livro, que na verdade são esses módulos aqui. Eu fiz em 6 módulos, esses módulos são capítulos do livro, tá? Que eu estou escrevendo. Então tem o conceito Auto-Proex, e aí tem algumas relações, né? Questão de autodefesa energética e a Proex, a assistenciologia e a Proex, né? Parapercepciologia e Proex, aí depois parafenomenologia e Proex, e maturidade parapsíquica e Proex. Tá? Então, ou seja, a pesquisa está nesse ponto. Tá? Então, eu optei por fazer isso. Eu li, realizei cursos, então estou fazendo essas edições dos cursos até para eu levantar possibilidades de abordagem no livro. Né? Escrevi o artigo, tem outros materiais que estão escritos já relacionados a isso. Tá? Então, essa é o que está, como que está hoje a pesquisa. Okay? Minha ideia é acelerar, inclusive esse mês mesmo eu quero acelerar um pouco, talvez mais no final do ano o livro esteja pronto, tá? Porque é algo que é até relativamente simples e rápido para escrever. Não acho que é um tema tão difícil de escrever, tá? Bem, esse é para situá-los como o que foi feito, por que eu tenho relação com esse tema, o que me levou a escrever sobre isso, ok? Em relação a uma parte desse texto, eu coloquei em formato de slide ali, eu vou pontuar algumas coisas, mas fiquem à vontade para estar perguntando, tá? Lógico que aqui eu vou ser breve também, para a gente poder estar aprofundando aí as discussões, tá? O que me levou, um dos pontos até que fundamentou esse artigo que está na revista, né, eu coloquei como uma hipótese, qual a importância do parapsiquismo na consecução da Auto-Proex. Tá? Isso eu levantei como hipótese, está logo no início, na introdução do artigo. Né? Ou seja, o parapsiquismo, de fato, ele é importante. Tá? Aí o Valdo, já desde o início, ele sempre comentou sobre essa questão da tridotação. Então, ele sempre falou do parapsiquismo. Tá? Mas qual a relação disso com a Proex pessoal? Tá? O que a gente observa? Que intermissivista é fundamental que ele desenvolva o parapsiquismo. Tá? Quanto antes a pessoa identificar isso, e quanto mais ela investir, é algo que é melhor para ela. Tá? Aqui no livro Manual da Proex, tá? O Valdo colocou o seguinte, ele teve uma parte aqui que ele fala das metas de curto, médio e longo prazo. Tá? Deixa eu pegar aqui o capítulo certo. E se a gente for observar todos esses itens, deixa eu pegar aqui, fórmula, curto prazo, 112. Ele coloca assim, no primeira realização de curto prazo, ele colocou de uma forma bem simples, na verdade ele é um livro bem simples, esse manual. Ele é um livro inicial sobre o tema, né? Então, o primeiro item, metas de curto prazo, domínio do estado vibracional. Tá? Foi a única meta que ele colocou de curto prazo. Tá? Realizações de médio prazo, assistencialidade, interconsciencial, TENEPS e EPICOM. Tá? Todas as 3 variáveis têm relação com aspectos multidimensionais, é necessário para psiquismo. Tá? Daí, metas de longo prazo, a pessoa alcançar a UFIEX e a disperticidade. Também tem relação com o parapsiquismo. Tá? Se a gente pega a escala evolutiva, tem ali a escala evolutiva, aquele painel, nós temos lá o item 4, é isca inconsciente, ok? E os 5, tenepsistas, dos 5 em diante, todos têm relação com o parapsiquismo. Tá? Ou seja, da tenepes em diante, é parapsiquismo. A TENEPS é
uma hipótese, tá, que para intermissivista ela compõe a PROEX do intermissivista. Tá? É um recurso interessante a TENEPS, porque ele vai fazer com que a pessoa acelere o seu desenvolvimento do parapsiquismo. Se a gente for olhar a escala evolutiva do tenepsista, que é já um nível evolutivo em diante, eu preciso do parapsiquismo. Ok? Então eu tenho que priorizar. Se eu quero ser completista, eu preciso priorizar o desenvolvimento do parapsiquismo. Ok? Na Apex, no caso que eu sou voluntário e professor, nós estudamos proexologia. Não é nosso foco principal o parapsiquismo, todo o desenvolvimento do parapsiquismo. Aí a gente tem a CIP, tem o IPC, que tem os cursos, né? Tem a IC de TENEPS, né? Que trabalham especificamente com essa especialidade. Mas nossa especialidade é a PROEX. Só que para a pessoa ser completista, sem parapsiquismo, a gente observa que, no caso do intermissivista, não tem como. Ele vai ter que desenvolver o parapsiquismo. Agora, qual é o nível do parapsiquismo, características, perfil, especialidade, isso muda de pessoa para pessoa, tá? Então, isso daí é um tema que a gente coloca, qual a importância do parapsiquismo? É um questionamento, uma hipótese. E aí, no artigo, fui desenvolvendo vários itens contextualizando isso, a importância do parapsiquismo, tá? Agora, o parapsiquismo é um grande gargalo evolutivo, tá? Porque a gente tem um restringimento, a gente não tem esse domínio do parapsiquismo, a gente não lembra. Eu considero algo difícil o desenvolvimento do parapsiquismo, tá? Eu atuo como EPICOM desde 2012. Eu acho que o maior desafio que eu observo enquanto EPICOM é tentar atuar de uma forma mais isenta, mais neutra. Isenta é difícil, mas de forma mais neutra na manifestação com o amparador, tá? Por quê? Porque nós somos um filtro natural. Quando a gente interage, qualquer pessoa, né, independente de quem é EPICOM ou não, quem está iniciando o desenvolvimento, nessa interação é um canal de comunicação, tá? Entre o intrafísico e o extrafísico. A tendência é a gente promover como se fosse um ruído nessa comunicação, dificultar a comunicação, tá? Então, eu, pelo menos na condição de EPICOM, e mesmo antes, eu sempre tentei fazer com que as informações pudessem ser as mais precisas, tá? Porque muito cedo a gente começa a observar que tem muitas falhas na comunicação. Às vezes a gente começa a ter pequenos erros, e isso eu acho que é natural no aprendizado, nessa interação com os amparadores, tá? Então, às vezes eu tenho lá uma projeção lúcida, eu não encaro aquilo como algo totalmente exato. Há um filtro que passa aqui por esse cérebro intrafísico e que ele modifica um pouco essa informação. E isso ocorre com toda forma de manifestação no parapsiquismo. Na psicofonia, tá? Na clarividência, tá? Fenômenos de pangrafia. O que diferencia é se o sensitivo ele começa a melhorar essa comunicação. Tá? Ele vai aos poucos tendo mais experiência e melhorando, entendendo melhor como que ocorre inclusive esses vícios de comunicação, que eu acho que existe, tá? Tanto do sensitivo como na relação com o amparador. A gente deveria entender melhor esses vícios. Às vezes o amparador ele tem uma determinada dificuldade, um outro amparador a dificuldade vai ser diferente. Então, como que ocorre nessa relação, tá? Então, para a gente poder corrigir. E é um gargalo porque, do ponto de vista da evolução, ali a gente comentou na escala evolutiva. Se eu quero avançar, como que eu avanço mais rápido? Tá? Então, como que eu posso me tornar projetor consciente? Como que eu posso me tornar EPICOM? Como que eu posso me tornar desperto? Eu vou conseguir alcançar isso a partir do momento que eu melhoro essa relação com os amparadores. Ou seja, esse é um gargalo evolutivo. Essa compreensão do que está ocorrendo multidimensionalmente, quanto mais cedo eu consigo fazer isso, eu vou acelerando isso cada vez mais rápido, a minha evolução. Tá? Eu vou conseguindo promover reciclagens, recins e ressex cada vez mais profundas. Então, se eu sou superficial nessa relação com a multidimensionalidade, as minhas mudanças também serão mais superficiais.
Então, quanto mais profundo, maior profundidade, né, melhor essa relação com os amparadores, eu vou conseguir aprofundar melhor essas mudanças, ok? Então, isso a gente vai observando por que uma pessoa ela acelera mais o ProEx. Porque ela começou a se relacionar melhor do ponto de vista multidimensional. Tá? Ela começa a acertar mais com os amparadores. E também começa a perceber mais fácil os erros. Eu acho que o parapsiquismo tem ao mesmo tempo que tem esse lado bom, né, que a gente já fica mais lúcido, também tem esse lado que é mais penoso, tá? Porque os erros ficam mais visíveis, tá? Eles ressaltam. E não é fácil, porque eu não sei vocês, né? Eu, pelo menos, às vezes, quando eu me identifico que eu errei, eu me sinto assim uma droga, né? Porque a gente quer acertar, toda consciência quer acertar, né? Então, de repente, a gente identifica que a gente cometeu um erro, né? Passou da conta, às vezes, com uma pessoa, né? A gente fica mexido, e isso, eu, pelo menos, eu acho que isso é natural, tá? E é isso, as recins estão muito baseados nisso. É o como que eu lido com isso. Qual é o meu nível de maturidade? Eu vou lidar melhor com isso? Tá? Então, o parapsiquismo vai ajudar muito nesse sentido. Tá? É um gargalo. Eu lembro que eu sempre quis ter parapsiquismo. Tá? Na verdade, eu investia muito nisso, mas eu comentei das projeções lúcidas, né, que eu tinha várias. Por que teve um momento que eu dei uma segurada? Porque eu fiquei com muita sensibilidade e eu fiquei assustado. Tá? Na época eu tinha 22 anos. Tá? Eu fiquei um pouco assustado do que estava ocorrendo. Eu entrava no ambiente, percebia as consequências vindo do ambiente para cima de mim. Tá? Aquela me deixou um pouco assustado. Tá? A TENEPS, a gente coloca que o gargalo da TENEPS seriam os 6 primeiros meses. Né? Isso é um ledo engano. Tá? Isso a gente fala porque realmente mexe um pouco mais com a poeira nos 6 primeiros meses. Né? O Valdo colocou isso. Mas ele colocou no manual da TENEPS que a fase do assentamento da TENEPS é depois dos 3 primeiros anos. Isso está lá no manual da TENEPS. A gente acabou ressaltando muito os 6 primeiros meses. Né? 6 primeiros meses é quando você começa, levanta um pouco mais de poeira, ok. Tá? Mas a tendência do parapsiquismo é você ficar mais sensível. Com a TENEPS você vai ficar mais sensível. Então, o gargalo tem uma relação muito grande com isso. A gente conseguir acessar essa comunicação multidimensional, mas também saber se relacionar com isso, porque isso não é simples, tá? Não é simples você conseguir trazer as informações, ter maturidade para lidar com aquilo que você está vivenciando, tá? Então isso é um gargalo na evolução. A partir do momento que você fica bem mais maduro nessa relação, você consegue interpretar melhor as coisas, você consegue dar um passo adiante, avançar. A gente pensa, não, quero fazer assistência, né? Maravilhoso, né? Vamos fazer assistência todo mundo. Né? O conceito, por si, é motivador, tá? É prazeroso, tá? Mas não é fácil fazer assistência. Tem um preço, né? Que é bem nessa relação. Né? Você vai fazer assistência, você vai interagir com o parapsiquismo, você vai acoplar a assediadora, às vezes, da pessoa. Ou você vai, na simulação simpática, sentir aquilo que a pessoa está sentindo. Né? E se a pessoa está precisando de assistência, é porque ela está precisando de ajuda. Então, você vai ter que ajudar de alguma maneira. Né? Então, na verdade, não escolhe. Como? Na verdade, não se escolhe, né? Se você quer ajudar, se você está disponível, tá? Eu acho que para desenvolver o parapsiquismo tem muito disso. Você ter disponibilidade para querer fazer assistência. Aí os amparadores vão criar as alternativas, né? E aí você não escolhe mesmo, né? Aí é aquilo que aparece para você porque realmente tem uma relação com o teu aprendizado, tá? O problema é que às vezes a gente se assusta, é natural no início, tá? Eu acho difícil aquilo que a gente nunca vivenciou, a pessoa, não, vou lidar totalmente de forma tranquila, madura, não acho isso, né? A tendência é a gente poder ir lidando, se adaptando nessas relações e vai avançando nessas interações, tá? Ok? Gente, se vocês quiserem fazer pergunta, fiquem à vontade, tá? Em relação a paradigma, obviamente isso é uma mudança de paradigma, né? A gente passa a pensar muito mais no paradigma consciencial.
seja, a ProEx, a partir do momento que você trabalha com esse conceito da auto-ProEx parapsíquica, você vai trabalhar com paradigma consciencial o tempo todo. O tempo todo, tá? Eu diria que todas as suas manifestações, independente de onde você está, o que você está fazendo, eu profissionalmente eu trabalho com universidades, tá? É óbvio que eu estou lá numa universidade, eu não vou falar de paradigma consciencial, são pessoas que não estão ali para isso, eu estou ali para trabalhar com a universidade. Mas, consciencialmente, eu trabalho com paradigma consciencial, tá? Eu não tenho como separar, tá? E isso é um fato, tá? Quanto mais cedo a gente consegue fazer isso e compreender isso, mais rápido nós vamos acelerar a nossa evolução, ok? Ali a definição, exatamente como o professor Valdo colocou. Eu não lembro se eu coloquei isso no texto. Deixa eu ver se está. Está, né? Está sim, está na segunda página ali, tá? Então, a auto-ProEx parapsíquica, ele colocou que a programação, ou seja, ele defendeu em 2009, né, o verbete, 28 de setembro de 2009, né, ele coloca lá que é a programação existencial da consciência lúcida, intermissivista, embasada no exercício interassistencial, full-time do auto-parapsiquismo de múltiplas modalidades. Tá? O que a gente compreende? A gente compreende que para realizar a ProEx, uma cláusula pétrea primária é a assistencialidade. Tá? Qual é o tipo de assistencialidade? Qual é o público? Quem que eu vou assistir, de que maneira que eu vou assistir, isso muda muito de ProEx para ProEx, ou seja, de indivíduo para indivíduo. Né? A ProEx ela é individual, ela é pessoal. Né? Cada indivíduo aqui, nós estamos aqui, não sei, umas 30 pessoas, cada indivíduo tem a sua ProEx. Tá? É pessoal, específica, única. Tá? Então, a realizar essa assistência, para qual é o público e como que eu vou realizar, é individual. Cada um aqui vai ter uma maneira de fazer isso. Tá? A diferença aqui nesse conceito é que você vai utilizar o parapsiquismo para promover essa assistência. Tá? Inevitavelmente. Então, toda consciência que começa a realizar a assistência usando o parapsiquismo full time é uma auto-ProEx parapsíquica. Tá? Isso é inevitável. Ok? O que a gente compreende é que, no caso dos intermissivistas, o tema parapsiquismo, ele é um tema, como se fosse uma disciplina, uma aula do curso intermissivo. Tá? A gente sabe que esse tema, ele de qualquer curso intermissivo, vai compor a discussão, a temática. Tá? Agora, quando a gente vem realizar a ProEx, óbvio que ali a gente vai buscar as especialidades. Né? Cada um vai se especializar dentro de uma determinada área. Mas o parapsiquismo faz parte de todas as ProEx, tá? Isso a gente parte desse princípio. Pega o microfone. É só falar no microfone ali, Antônio. Só tem que ligar ali. Só repete para mim a pergunta tua, que eu acho que está, não sei se está ligado ou se está baixo. Ele está desligado, Antônio. Se há ProEx sem o parapsiquismo. É possível. Sim, é possível. Tá? No caso de ProEx, tem dois conceitos. Tá? Tem o conceito que a gente trata, que seria um intermissivista, ou seja, quem passou por um curso intermissivo, tá? E tem a ProEx, que é aquela ProEx que a pessoa não passou necessariamente por um curso intermissivo, que seria como se fosse um propósito de vida. Tá? É uma ProEx até mais inicial, esboçante. Mas o que é a ProEx? A ProEx é um planejamento para essa existência. Ok? Essa ProEx ela é definida antes de você renascer. Normalmente junto com uma equipe de amparadores e até evoluciólogos. Aí depende muito do nível da consciência. Tá? Mas tem consciência que ela vai ter essa orientação e ela vai repensar um pouco a sua vida e o que ela tem para fazer, né, na próxima existência,
com a ajuda dos amparadores, mas não necessariamente ela passou por um curso intermissivo, tá? Quem passou por um curso intermissivo, tá, é o que a gente considera mais como um intermissivista, propriamente dito. No curso intermissivo, o tema parapsiquismo ele é estudado. Tá? Agora, essa pessoa que tem uma programação existencial, tá, e ela foi inclusive auxiliada por amparadores, mas ela pode não ter passado por um curso intermissivo necessariamente. Essa consciência ela pode ter metas para realizar nessa vida humana. Não dá para falar, não, toda ProEx tem o parapsiquismo. Não dá para ter esse tipo de afirmação. Tá? Mesma coisa, toda ProEx vai ter auto-ProEx parapsíquica, ou seja, trabalhar com parapsiquismo full time. Também não dá para ter esse tipo de afirmação. Mas para nós intermissivistas, aqueles que passaram por curso intermissivo, sim. Tá? Nesse caso, sim. Tá? Só porque a gente tem que entender que existem diferentes níveis de ProEx. Não, tá? tudo bem. Inclusive níveis sobre de o conceito, tudo dá para entender. Agora eu vou fazer uma segunda pergunta. É possível haver assistência sem parapsiquismo? TACOM é. TACOM é uma assistência. Mas será que na TACOM não tem parapsiquismo? Não, é um exemplo. Você vai distribuir sopa para as pessoas que estão com fome. Uma TACOM. É uma assistência. Não tem parapsiquismo. Eu sei. Não tem. Tá? Agora, você vai colocar, você tem influência das bioenergias da pessoa que está fazendo a comida. Sim, isso aí. Tem, entendeu? Mas não tem o parapsiquismo. Pelo menos um troquinho. Não, o que é o parapsiquismo? É a comunicação entre o intrafísico e o extrafísico. Claro. Ou seja, a comunicação entre as dimensões. Isso é parapsiquismo. É um processo de comunicação. Tá? Se está ocorrendo só uma doação de energias e as pessoas nem estão sabendo, aquilo não é parapsiquismo. Quer dizer, não está vendo... necessária a comunicação. Não está vendo a comunicação completa. Pode até estar vendo saída de energia, mas o outro não está sabendo responder. A troca de energia ela ocorre todo o tempo, né? Mesmo as pessoas não conhecendo. As pessoas podem ter projeções lúcidas, lúcidas não, né? Projeções, só que elas estão inconscientes, não estão lúcidas. E isso não é parapsiquismo. Né? Às vezes a pessoa está ali dormindo, fora do corpo. Mas quando a gente fala parapsiquismo, é você trabalhar de forma consciente, de forma lúcida. O que existe é percentual de lucidez que pode variar. Tá? No próprio Projeciologia tem lá a projeção de semiconsciente, né? Tem níveis 60% de lucidez, 80%, 40%. Então, varia o percentual de lucidez, mas você consegue trazer informação. Tá? Se há uma troca, há uma comunicação, há um parapsiquismo. Tá? Se não, não é parapsiquismo. Tá? É uma troca de energias, mas não um parapsiquismo. Ok? Calma aí. Tá. Isso aqui tá. Vamos lá. Eu acho que naquele caso a diferença é de animismo para parapsiquismo. Que no nosso caso a gente está buscando ser mais lúcido do fenômeno. Diferente. Animismo é quando a pessoa promove... Então, a gente busca mais o animismo. Sim, isso é um animismo. Mas mesmo animismo, mediunismo, há comunicação. Tá? Parapsiquismo, há comunicação. Se não há comunicação, gente, eu não estou tendo... Tá? A diferença é só que o animismo parte da consciência. Então, tá? Ela está promovendo o parafenômeno, né? Ela está promovendo a interação. Isso é um animismo, mas é diferente, animismo e mediunismo. Mas o que o Antônio estava falando era outra coisa. Tá? Ou seja, há assistência sem parapsiquismo? Tá? Você ajudar uma pessoa a compreender fazer uma tarefa na escola, isso é uma assistência. Não tem parapsiquismo ali, eu estou explicando às vezes matemática. Tá? Isso não é parapsiquismo. Okay? Parapsiquismo é necessária essa comunicação entre as dimensões, senão não tem. Tá? E tem alguns casos que pode até ter a companhia extrafísica ajudando, mas a pessoa não está lúcida, né? Sim, mas daí é isso que diferencia. Quem que é o parapsíquico sensitivo? É aquele que percebe isso. Buscando se desenvolver. Quantas vezes, né? Eu dei aula há muito tempo, quantas vezes eu estava ali dando aula, às vezes estava trabalhando com energia com os alunos. Tá? Eles não estão sabendo de nada. Eu gostava de fazer isso quando era prova.
Tá? O pessoal estava mais concentrado, então aí começava a jogar energia para eles, entendeu? Quantas vezes tinha projeção lúcida com os alunos? Corrigir prova, então, era... Nossa, eu pegava a prova assim, eu tinha acoplamento. Pegava não só o aluno, como a família do aluno. Quantas vezes ocorreu isso? Tá? Isso é parapsiquismo. O sensitivo está lúcido. Eles não estão sabendo de nada, eles não têm parapsiquismo. Tá? Parapsiquismo é quem está promovendo a comunicação. Ok? Vamos lá. Que Antônio falou, eu acho importante... muito alto. Eu acho importante ver que essa é uma dinâmica para psiquismo e comunicação. Isso é muito... Está dando um pouquinho de microfonia. Não sei se tem... Não, é só deixar... Não, agora funciona. Às vezes a pilha, quando está fraca, também promove, faz a microfonia. Okay. Meu ponto é o ponto de comunicação e esse ponto que Antônio falou. Eu acho um bom exemplo são as dinâmicas. Se nós não somos muito abertos, nós precisamos preparar-nos para ter uma comunicação com esses assuntos da assistência. Comunicação só funciona que nós temos na mesma frequência para ter um transfer para psíquico. Se eu não sou aberto, ou se eu não preparar mim para uma dinâmica, eu posso dar uma assistência, claro. Eu dar energias e as amparadoras podem trabalhar comigo, mas essa não é uma comunicação, porque eu não tenho a mesma frequência. O Lopenseni disse. E esse é um processo dinâmico, porque eu posso aprender tem compreensão por assuntos de assistência e eu percebo pouco a pouco mais que aconteceu nas dinâmicas. Acho que esse ponto é interessante. Eu diria que, assim, pelo menos no meu caso, pessoal, o que mais me acelerou no desenvolvimento, tá, foi a dinâmica parapsíquica, tá, os laboratórios aqui do CAEC e a TENEPS. Tá? Esses três, para mim, foi o que mais acelerou para o desenvolvimento do parapsiquismo. A dinâmica eu faço foi a primeira turma, que na época foi criada pelo Moacir. Tá? Era um grupo fechado, estava se fazendo o acoplamentário, ele tinha acabado de inaugurar, e nós ficamos quase que 2 anos um grupo só, fechado. E eu tive a oportunidade, né, ter sido convidado, o Moacir tinha na época convidado, fazia parte da dinâmica, e eu praticamente nunca parei de fazer dinâmica, desde aquela época. Isso nós estamos falando de 2003. Tá? Então, para mim, foi algo que me ajudou muito. Outra coisa que me ajudou muito foi o laboratório, gente. Eu acho que pouca gente dá valor ainda nos laboratórios aqui do CAEC. Tá? Pouca gente. Olha, para mim, o laboratório ajuda muito, mas muito. Tá? Uma dica, uma sugestão, aí são experiências, eu acho que cada um aí tem suas experiências, depois até legal. Antigamente no CAEC a gente fazia alguns cursos para discutir as experiências dos laboratórios, tá? Bem no início do CAEC, até porque a gente não tinha muita opção, né? O rodo vinha de 3 em 3 meses, a gente não tinha muitos atrativos, né? Então a gente colocava todo mundo para fazer laboratório e discutia as experiências dos laboratórios, tá? Assim, os laboratórios, eles ajudam muito, mas muito o desenvolvimento para a pesquisa. Oi? 97, eu acho que o primeiro foi 97, foi 97 e 98, os cursos eram bem nessa época, tá? Tinha até fichinha pra gente preencher. Isso, a gente fazia uma entrevista no início, vocês são mais velhos, aí vocês passaram, a gente passava lá, fazia uma entrevista, fazia um agendamento dos laboratórios, a gente colocava o pessoal até de madrugada. Naquela época eu ajudava a levar o pessoal nos laboratórios, quantas vezes? Sim, sim. Para preencher, né? Então, laboratório, ou seja, parapsiquismo, como que a pessoa vai desenvolver? Se ela investir na prática. O resto, gente, é bobagem. Teoria, obviamente, a gente precisa ler e conhecer, né? Mas é necessário vivenciar, tá? Onde que a gente pode vivenciar muito isso? Nos laboratórios, nas dinâmicas parapsíquicas, na TENEPS, que é uma experiência individual, tá? E aqui também tem um laboratório grupal que é complementário.
tá? Que é outro elemento que me ajudou muito. Eu fui coordenador do acoplamentário e na época eu participava de todos, me ajudou demais no desenvolvimento para psiquismo, tá? No voluntariado também, mas gente, voluntariado, a pessoa às vezes pode não prestar atenção no parapsiquismo, tá? Tem muito voluntário que às vezes não eu acho necessário que a gente oriente os voluntários a desenvolver o parapsiquismo. Gente, parapsiquismo, ninguém vai tirar nada disso de vocês, entendeu? O que vocês desenvolverem é daí para frente, tá? Então, é algo que é uma experiência da pessoa, é onde que ela vai compreender e ter mais certeza das coisas, tá? Não tem outra... Porque teoria, gente, às vezes a pessoa ela pode, na teoria ali, criar uma série de enredos que às vezes são falaciosos, não são reais, tá? Já a vivência, gente, ela... se é para desenvolver, né? Porque a pessoa pode ter a experiência e trazer a forma equivocada aquilo que ela vivenciou, tá? Isso é um erro. Mas, com o tempo, ela começa a acertar, tá? Eu concordo com você em relação a essa questão das dinâmicas, do uso dos laboratórios aqui do CAEC, porque, assim, eu tenho uma experiência pessoal que eu cheguei aqui em 2014, né? Tem 3 anos. Estava fora da minha ProEx, né? E o meu objetivo quando eu cheguei aqui foi alinhar, fazer esse alinhamento. E o que é que eu fiz? Eu fiz uma maratona proexológica, usando os recursos da Cognópolis. Aí eu fiz um verbete, depois da experiência, e um artigo que saiu agora na revista daqui do CAEC. Então, assim, eu usei muitas dinâmicas, eu usei muitos laboratórios, às vezes era 2 vezes por semana, né? E as ICs também. Em cada momento, eu ia para um IC que poderia me dar um ajuste ali, uma informação que seria preciosa para mim, né? E, assim, eu me lembro que, final do ano passado, eu consegui a formação como consciencioterapeuta, que foi a indicação no ano anterior de uma dinâmica que a Consciex falou para eu procurar PECs, né? Para ver a questão da especialidade. Qual a sua especialidade? Isso ficava assim na minha cabeça o dia inteiro. Eu consegui, mas assim, foi em cima dos recursos da Cognópolis, usando cada um ali na hora certa, no tempo certo, e eu sinto que agora eu me aprumei, né? Agora é buscar essa aceleração aí que você está falando. Mas assim, a gente hoje tem muito recurso na Cognópolis. Sim. Que usar. O laboratório, uma dica, aquela hora eu ia falar, acabei esquecendo, é fazer pelo menos 3 laboratórios seguidos, 3 dias seguidos, tá? Isso otimiza o experimento, tá? Mobilidade física, veja, o Valdo recomendava 10 dias seguidos, tá? Para quem tem muita ansiedade, o ideal era fazer 10 dias seguidos, tá? Não tem como a pessoa não ter projeção, tá? Mobilidade física, veja, tá? A pessoa vai ter parafenômeno, projeção de diferentes maneiras, não tem como, tá? Isso é um fato. Mas daí a pessoa tem que se programar e fazer 10 dias seguidos. E outros tipos de laboratório, até pode fazer diferentes, ou mesmo, aí é opcional para a pessoa, procura fazer 3 dias. Por quê? Primeiro dia, a pessoa ainda tem um processo de ansiedade, tem um processo de equilíbrio energético, tá? No segundo dia, a pessoa ela começa a alinhar um pouco mais o foco do trabalho, do laboratório. E no terceiro dia que ela é mais produtiva multidimensionalmente, tá? É uma dica aí, façam a experiência, obviamente, né? Tenta fazer o laboratório isolado e depois tenta fazer 3 dias. Óbvio que quem está vindo numa viagem, às vezes um dia é a oportunidade do amparador para assistir, entendeu? E daí potencializa e naquele dia isolado ele tem de tudo ali dentro do laboratório, tá? Então, obviamente, principalmente quem está viajando, eles tentam otimizar e aproveitar ao máximo. Mas para quem já está em Foz, programa para fazer isso, vocês vão perceber uma diferença. E olha, eu já respondi conscienciograma em laboratório, tá? Eu peguei evoluciologia 3 dias seguidos para responder o conscienciograma, tá? Planejamento, normalmente eu faço meu balanço existencial 1 vez por ano, tá? Eu pego 3 dias seguidos no laboratório. Eu pego todos os meus materiais, todo o meu planejamento e detalho dentro do laboratório. Tá? Então, é algo que é interessante. Você pode utilizar o laboratório para algumas demandas específicas que têm uma relação contigo, tá? Para você aproveitar ali para desenvolver algumas coisas. Além do experimento, tá? Obviamente, todos os laboratórios você deve fazer o experimento propriamente dito, específico.
Lógico que ali varia muito, tá? Laboratório, experiência, tá? Mas, gente, faça no mínimo 5 vezes cada laboratório, no mínimo, tá? Quer desenvolver parapsiquismo? Faça várias vezes laboratório, tá? No mínimo 5, tá? Senão você não vai entender o laboratório, tá? Eu acho que as pessoas tinham que fazer mais, tá? Às vezes eu vejo algumas pessoas, quem vem de fora, às vezes vem para cá, quer aproveitar e faz, né? Mas o pessoal do Foz eu acho que faz muito pouco, tá? Eu não sei, assim, vocês que acompanham mais as estatísticas atuais, mas eu acho que o pessoal faz muito pouco, né? Will, pode aprofundar um pouco os trabalhos de desenvolvimento com individual e em grupo, porque nós falamos agora ser especialista, fazer autopesquisa, trabalho com laboratórios, esse é mais individual, e você fala também sobre TENEPS, esse é individual também, como amparador, claro, mas por uma pessoa. Outras atividades são as dinâmicas que nós falamos. Essa é uma assistência conjunto, um SCP-2 ou outros campos que são mais fortes. Também aqui, se nós trabalhamos na Tertuliarium, eu acho que esse é também um trabalho assistencial em grupo. Posso aprofundar um pouco como funciona o desenvolvimento de pessoa com ProExis junto? Mas nesse caso... Individual e grupo. Ele é grupo na interação, né? Porque ali você tem a oportunidade do debate, da discussão. Mas o aprendizado é individual, tá? Mesmo num complementário, quem aprende é o indivíduo, tá? Então, a relação do grupo é interessante pela troca. Então, você começa... aquilo que você vivenciou, um outro vivenciou algo parecido, tá? Então, isso é rico nesse sentido. Mesma coisa, uma dinâmica. Uma dinâmica, você tem lá um grupo, né? Então, o outro te ajuda no aprendizado, tá? Você consegue fazer uma troca, discutir o que está vivenciando e o outro também, às vezes, confirma para você. Então, o grupo ele é interessante pela troca, tá? Mas o desenvolvimento do parapsiquismo, ele é individual, tá? Então, por isso que essa questão do parapsiquismo ele é muito do indivíduo. Porque, às vezes, a pessoa ela tem a tendência a terceirizar para o grupo. E não. Quer desenvolver parapsiquismo? É a consciência que tem que desenvolver. Tá? Vai ter ajuda, mesmo a pessoa sozinha, se for o laboratório individual, né? Mesmo ela sozinha, ela não está sozinha. Ela vai ter um amparador, vai ter os assistidos. TENEPS, você tem um amparador, você tem os assistidos. Como que você desenvolve a TENEPS? A partir do momento que você interage melhor com o amparador. Então, você não está sozinho, tá? A diferença é que as atividades em grupo aqui no intrafísico possibilita a troca e isso vai te dando mais confirmações, né? Tá? Te ajuda no aprendizado nesse sentido. Mas tem essa relação individual do desenvolvimento. Isso tá? que você me falou agora, me fez lembrar de um livro que eu li com experiência com cavalos, né? Quer dizer, uma dupla de cavalos, um cavalo fica esperando que o outro funcione. Ou seja, vamos supor que um cavalo puxe 100 quilos. Se você jogar os dois, não vai puxar 200. Vai puxar, por exemplo, 180. Agora, se você colocar individualmente, eles puxam 100. Por quê? Que parece que um fica esperando pelo outro. Então, isso acontece também com o ser humano, né? Quando está assim em grupo. Não vou, tem fulano tal que me substitui. Ou seja, não dá o bem um somatório, pelo menos em termos de cavalo e de puxar carga, né? Eu diria que só dá o... Não sei se a analogia dá para aplicar para o ser humano, mas o autor falou que dá. Tá, eu só acho que assim, você vai acelerar se você individualmente está sabendo aproveitar, tá? Então, você tira proveito do grupo, da oportunidade de estar convivendo ali no grupo, pelas interações, gente. Pelo grupo você consegue identificar se você está acertando, está errando. A interação, ela ajuda muito. Tá? Ajuda. Mas tem esse escoramento também. Oi? Mas tem essa questão do escoramento. Sim. Aí o que acontece? Se você, enquanto indivíduo, está focando na tua evolução e está querendo acelerar, você vai avançar rapidamente. Mas tudo parte do indivíduo. Claro, parte primeiro lógico, do indivíduo. Claro. Tá?
Então, a relação do grupo, ela ajuda muito, desde que o indivíduo saiba se relacionar em grupo. Tá? E eu acho que isso que é difícil, né? Porque não é fácil se relacionar em grupo. Não é fácil. Sozinho já é difícil, né? Mas quem, é onde a gente essa, aprende mais. Mas tá? que tem essa experiência, tem, viu? Isso, às vezes há um escoramento dos partícipes, né? Sim. Aí, quando ocorre uma interação, aquela hora foi comentado o voluntariado, né? Nas interações do voluntariado, quem é que vai conseguir perceber o parapsiquismo? O indivíduo. Tá? Eu, assim, quem me conhece há mais tempo, eu nunca fui uma pessoa de usar argumento de poder. Tá? Falar, não, eu estou sentindo um amparador aqui. Você me conhece há muitos anos, a gente já trabalhou junto na época do projeto aqui da Lotec. Eu nunca fiz isso. Eu nunca fui de usar argumento de poder. Não quer dizer que eu não tenho parapsiquismo. Só que o parapsiquismo eu sempre usei como uma aprendizagem. Eu anotava, eu fiz mais ou menos durante uns 7 anos, eu anotava tudo que ocorria comigo durante o dia. Eu tinha as agendas, eu anotava no dia, todos os fenômenos. Quando eu estava conversando lá com o Antônio, eu senti a presença de um amparador. Eu anotava isso. Tá? Por quê? É individual. Quer desenvolver, mesmo na interação grupal, você precisa desenvolver individualmente, senão você não vai conseguir desenvolver, melhorar na relação grupal. Para se chegar... Epicom é porque a pessoa chegou e está num processo de liderança multidimensional. Para chegar nesse ponto, primeiro o indivíduo tem que estar bem, tem que já desenvolver e priorizar a evolução. Né? Me chamou a atenção a pergunta que eu fui remetendo a esses conceitos, tá? Porque parapsiquismo, gente, a própria pessoa tem que desenvolver, tem que investir, é um investimento pessoal, tá? Você ia perguntar mais alguma coisa? Aquela hora, Antônio? Não, só um ponto adicional. Eu acho esse trabalho em grupo aumenta muito o desenvolvimento parapsíquico, que esse é o grupo evolutivo, porque se eu trabalho com meu grupo evolutivo, eu posso lembrar mim de meu proexis ou de proexis grupal. E isso ajuda também de meu trabalho e meu parapsiquismo. Você acha também? Ou você pensa? Não, gente, sem o grupo a gente não evolui. Tá? Isso é um fato. E nas interações em grupo, elas são necessárias para que a gente acelere o desenvolvimento. Tá? Só que parte sempre do indivíduo. Tá? É claro, então, mas parece uma coisa meio paradoxal, mas é isso, tá? Você fala só do grupo, eu falo do grupo evolutivo. Eu acho que essa é uma grande diferença. Se eu trabalho com um grupo de uma coisa, eu posso trocar, mas talvez essa não adianta, porque esse foi processos que eu fiz já vidas passadas. Esse é um mimese, esse não ajuda muito. Mas se eu trabalho em frente com grupo evolutivo, com novas experiências, novos experimentos que nós queremos fazer junto, esse acelera mais. Sim, claro. Você falou agora que você anotava tudo, né? 7 anos, essa agenda parapsíquica. Essa questão da atenção, de você estar atento o tempo inteiro para as percepções, também é uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento. Porque muitas pessoas, eu acho, até que têm a percepção, mas não estão atentas àquilo, né? Atentas ali no dia a dia mesmo. E os fenômenos acontecem das mais diversas formas, eu acho. Agora, como você manter essa atenção de forma perene eu acho que o pulo do gato, né? É difícil você se manter atento. E mais difícil ainda conseguir fazer isso aí de 7 anos anotando diariamente. Você mudou, você percebe que você mudou. Não pois tem como, tá? Mas tem que fazer esse tipo de experiência de registrar tudo. Tá? Você teve alguma mudança de humor, mudança de lucidez, ali a tua visão de repente mudou, modificou. Por que modificou? Registra. Tem uma hora que você vai começar a perceber. Tá? E processo de desassédio, você começa a perceber assédio quando entra. Aí você faz o caminho inverso. Tá? Chama tipo uma logística reversa. Tá? Isso é muito usado na logística, na administração. Você faz o caminho inverso. Tá? Então, quando você compra um livro, sei lá, pela internet, ele vem e te entrega na tua casa. O que é logística inversa? É você
eu não quero mais esse livro, então eu vou devolver para a empresa. Então você vai fazer o caminho inverso, ok? Quando você acopla com uma consex, tá? Às vezes você demora um pouco para perceber, identificar aquela consex na tua psicosfera, tá? Na hora que você identifica, normalmente é porque você já está assediado, tá? Você já passou um pouquinho da conta do negócio, aconteceu um processo de assédio ali, tá? Faz o caminho inverso. Tenta identificar em que momento que ela entrou na tua psicosfera. Então, você tem que, como se você voltasse um pouco no tempo, fazer uma retrospectiva. Em que momento que ela entrou na tua psicosfera? Tá? Aí você começa a identificar, a se tornar, e começa a desenvolver o processo de ser isca lúcida. Tá? Porque, às vezes, esse tempo, no início, ele demora um pouco mais. Com o tempo, você vai fazendo isso no automático, que na hora que entrar, você já percebe. Sim. Aí você se tornou isca lúcida. É o passo, caminho para a desperticidade. O que eu costumo ter, assim, como uma grande dificuldade, pelo menos para mim, atualmente, eu percebo algumas coisas, principalmente no âmbito da sincronicidade. A questão é você conseguir traduzir o que aquilo quer dizer. Porque fica claro que aquilo é uma sincronicidade, ela aponta alguma coisa. Agora, essa decodificação do que aquilo, para que eu acessei aquela informação, ou aonde eu vou utilizar aquilo, ou qual é a postura que eu preciso ter a partir daquela identificação, é que, para mim, ainda é uma dificuldade, entendeu? Que você leva um tempo para... porque às vezes a gente aprender tenta a traduzir isso. A gente tenta trazer aquela experiência para aquilo que nós já conhecemos. Tá? Só que o entendimento daquilo, a gente ainda não identificou como interpretar a abordagem. Às vezes leva um tempo. Tá? Então é como se você quisesse traduzir aquilo dentro já do teu conhecimento atual. Não, mas está faltando uma informação ali para você poder traduzir aquela experiência, aquele parafenômeno. Tá? Porque uma sincronicidade é um parafenômeno. Você precisa... Aí a importância de ler, de conhecer, de ter outras experiências. Vai chegar um ponto que você vai ter essa experiência e na hora que ocorrer aquele parafenômeno, você vai conseguir traduzir. Tá faltando essa bagagem aqui. Mas o registro é que te faz... mas faz questionar, mas por que isso está ocorrendo comigo? Daqui um pouco você vai estar estudando algo ou ter alguma experiência, você vai entender. Aí cai a ficha. Tá? Eu já teve sinalética que eu levei 5 anos para entender que era uma sinalética. Tá? Eu achei que era um processo de assédio, levei 5 anos. Aí, num laboratório de sinalética, um amparador chegou e me falou, não, isso é uma sinalética. Eu queria me enfiar na lixeira e sair do laboratório, entendeu? 5 anos depois. 5 anos. Eu tinha medo quando ocorria aquilo comigo. 5 anos. Tá? Então, tem coisas que... Ali foi incompetência minha. Eu sei que foi incompetência. Tá? Às vezes tem coisas que são incompetência, né? Que a gente às vezes está ali batendo em algo que a gente já podia estar mais à frente. Tá? E outras, às vezes, é porque falta cognição mesmo. Vai chegar um momento que a gente vai ter a experiência, ou às vezes em uma troca com um colega, às vezes vai trocar uma experiência que aquilo vai fazer sentido, cai a ficha. Tá? Às vezes leva um tempinho. Tá? Mas faz parte. Vamos só passar aqui o restante. Depois eu coloquei, eu não vou abordar todos os itens aqui, porque tem um material, né, para a gente poder aprofundar o debate, que eu prefiro ir no debate do que ficar expondo. Tá? Mas a gente colocou vantagens de ProEx, foram 10 itens, tá? A gente colocou ali. Aí eu coloquei a questão da cláusula pétrea, porque a gente parte do princípio que o parapsiquismo faz parte, é uma cláusula pétrea de toda a ProEx. Tá? Qual é esse tipo, a característica do parapsiquismo é que muda de ProEx para ProEx, ok? Por isso que a gente fala cláusula pétrea secundária, tá? Secundária é quando algo mais genérico e você não é tão específica. A cláusula pétrea primária é aquela específica. Então, de repente, para o Eduardo é desenvolver a projeção lúcida, tá? Um exemplo. Tá? E para ele, aquilo é a cláusula pétrea primária, faz parte da ProEx dele. Então, toda vez que a gente usar a cláusula pétrea, a gente tem que observar isso, primário ou secundário. Tá? Aí depois eu coloquei uma técnica chamada inventário parapsíquico, tá? Que faz parte do artigo e eu trabalho no curso.
O inventário parapsíquico é até uma adaptação do curso Balanço Existencial, né? Até a gente vai ter o Balanço Existencial em 2017, agora vai ser num período do carnaval, é o 12º, ou seja, há vários anos a gente realiza o Balanço Existencial. E nessa técnica tem algumas etapas, e eu adaptei isso como inventário parapsíquico. Porque é interessante a pessoa, quando ela vai fazer um balanço, o que eu já desenvolvi do parapsiquismo? Tá? Principalmente para os veteranos, porque os veteranos têm a mania de ficar acomodado. Tá? Porque a gente começa a vivenciar um monte de coisa e daí se acomoda. Tá? O bom da pessoa nova é que ela tá fresca ali, ela está assim, querendo aproveitar tudo. Para o veterano, a gente se acomoda mesmo, e não dá para se acomodar. Tá? E fazer um inventário é fazer com que você faça realmente um diagnóstico de você. Qual é a tua condição atual? O que você já avançou? O que você já desenvolveu? Tá? E o que falta? Tá? Porque daí depois entra o planejamento. Tá? Então, nesse inventário, tem o primeiro ponto, é o diagnóstico parapsíquico, e depois vem o planejamento. Tá? O diagnóstico parapsíquico, um dos primeiros exercícios é a autobiografia. E aí no texto eu deixei, tá bem, esse daí eu mantive aí no texto para vocês. É você enumerar os principais fatos e parafatos que aconteceram no desenvolvimento do parapsiquismo. Tá? Isso é uma autobiografia. Então, tive projeção lúcida, tive clarividência facial, clarividência viajora, heteroscopia, retrocognição, pré-cognição. Ou seja, que tipo de fenômenos vocês já tiveram. Isso é uma autobiografia. Tá? Eu tenho parafenômenos que eu não tive ainda. Sim, é tua vida. Sim, mas a autobiografia é você. O que você já vivenciou? Tá? No Projeciologia tem 54 parafenômenos. Tá? Na época, em 2003, o Valdo tinha lançado um desafio, final de 2003, início de 2004, de levantar 500 parafenômenos. Tá? Até quem pesquisa mais isso é o Gabriel. Tá? Na época, eu estava nesse grupo, a gente era 5 pessoas, que nós fizemos um levantamento. Eu fiz um levantamento, até no curso eu mostro isso. Foram 130 parafenômenos que eu consegui levantar, com definições, quando que aquilo foi denominado. Aí tinha outras pessoas, eu lembro que tinha a Cristina Nakaki, o Gabriel, eu não me lembro mais quem que era, nós éramos em 5 pessoas. Tá? Nós fizemos esse levantamento, nós não conseguimos chegar em 500, tá? Nós conseguimos chegar em 300 na época. Eu falei para o Gabriel, cara, dá um jeito de publicar isso daí, né? Porque é muito interessante. Né? Às vezes a pessoa só pensa nesse tradicional, né? Existem vários outros. Sincronicidade é um que não está no Projeciologia. Tá? E é um parafenômeno. Tá? É lógico que aí você tem que ter a raiz parapsíquica, né? Sincronicidade por sincronicidade. Às vezes você tem aquela sincronicidade que você tem um entendimento que aquilo tem uma razão parapsíquica por trás. Tá? Às vezes é até eu falo que às vezes é um dedo do amparador ali, paradedo dele. Ele coloca e promove aquela sincronicidade. Às vezes tem uma relação direta com o ProEx. Tá? Então, esse tipo de interpretação é um parafenômeno. Tá? Então, o que é interessante? A gente fazer nesse inventário tudo aquilo que você já conseguiu identificar. E é uma maneira de você já ter um levantamento. Às vezes a gente tem muita baixa autoestima. Não, aí você vai entender, você vai dar valor em você. Tá? Porque, com certeza, todos aqui já tiveram muitos parafenômenos. Tá? Quem já está vivenciando aqui há mais tempo, já passou por laboratório, já fez dinâmica. Às vezes, por mais que a pessoa fale que ela não vivencia, tá? Não tem parapsiquismo, mas ela tem. Ela já vivenciou. Por isso que é bom a autobiografia. Ela dá mais alto valor nas suas próprias experiências. Tá? Aportes existenciais é quando você identifica algo que foi um acréscimo ali, normalmente relacionado ao parapsiquismo, tem relação do amparador. Ou, às vezes, tanto o amparador extrafísico como até intrafísico. Às vezes alguém possibilita um determinado aprendizado ou uma determinada mudança ali de patamar evolutivo. O aporte existencial, ele vem para te ajudar, para te trazer uma informação, não é um mérito. Tá? Mérito é você, um exemplo, você tenta a projeção lúcida, você fica 10 dias seguidos tentando projeção lúcida. Você vai se projetar. Isso é um mérito. Foi algo seu. Ok? Mas, de repente, você não
do nada, você pega e deita lá no sofá e de repente você tem uma projeção de consciência contínua e um amparador te tirou fora do corpo. Isso é um aporte. Ele te levou para ter alguma aula, por exemplo. Isso é um aporte existencial. Aquilo mudou você. Você, a partir daquele momento, você já muda a tua relação com os amparadores. Tá? Então, isso é um aporte. Ele vai te promover uma mudança maior em relação para o X. Ok? Então, nesse caso aqui, os aportes existenciais que aconteceram do ponto de vista parapsíquico, aquilo que você já teve. Aquilo que eu comentei da sinalética, que eu levei 5 anos, dei num laboratório, um amparador me mostrou, aquilo foi um aporte existencial, parapsíquico. Tá? Para mim, aquela fez... Eu mudei na minha relação parapsíquica. Aquela, para mim, foi um achado. Tá? Isso é um aporte. Vocês já receberam aportes? Tá? Isso é interessante identificar, tá? Porque aporte, tudo aquilo que você recebe é porque você vai ter que retribuir. Ok? Todos os aportes identificados, você está retribuindo? Tá? Essa que é o principal, é a retribuição. É devolutiva. Por que você está recebendo? E eu quero receber um aporte. Tá, ok, você vai retribuir? Primeira postura é você ter a disponibilidade de querer retribuir. Aí você, possivelmente, você vai começar a receber aportes. E está, obviamente, envolvido em trabalhos evolutivos. Né? Os amparadores vão ajudar de alguma maneira. Tá? Autoconscienciometria, também em relação ao parapsiquismo. Então, levantamento de trafores, trafais em relação ao parapsiquismo. Papel existencial, ou seja, o que você executa em relação ao parapsiquismo. Um exemplo, quem é tenepsista tem um papel existencial, que é tenepse. Tenepse te envolve a tua vida. Você tem horário que você tem que se dedicar, você tem uma organização da tua casa, além da organização do tempo, né? Uma organização da estrutura, de como está a tua casa, ali o tenepsário. Né? Então, é um papel. Eu, no meu caso, sou epicom, então eu também tenho um outro papel, que é ser professor e atuar dentro dessa questão do epicentrismo. Eu tenho um papel a executar em relação a isso. Tá? Quem é projetor lúcido também tem um papel existencial. Então, a gente vai identificando nossos papéis relacionados ao parapsiquismo. Ok? Erros, ou seja, depois que eu faço o levantamento, é que eu vou identificar o que eu cometi de erros, né, ao longo aí da minha existência, até o momento. As minhas realizações, ou seja, aquilo que eu acertei e conquistei até o momento. E aí eu vejo o meu saldo em relação ao parapsiquismo. Ok? Oi. Adiante. É sobre a questão dos aportes. Eu estive analisando assim, a questão da minha vida e teve aportes que, quer dizer, na verdade, na época eu achei que eram coisas negativas, pela minha interpretação, tipo de soma dos meus pais, né? Daí eu passei por várias situações que, avaliando hoje, eu vi que isso aí foi um aporte positivo. Então, eu te pergunto, o aporte nem sempre, a princípio, a gente entenda como positivo, né? Pode ser? Aporte sempre é positivo. Sim, pode ser no sentido assim, a pessoa perceber como eu. Para mim foi trágico, né? Perder meus pais, passar por situações críticas. Mas avaliando hoje, eu vi que foi isso que me trouxe porque eu morava no interior e tudo foi com que me trouxe para outro tipo de vida, um exemplo. Daí... mas a dessoma não deve ter sido aporte. Deve ter sido aporte foi um entendimento seu relacionado a isso. Não, tudo bem, mas... Aí, esse sim é um aporte. Porque a dessoma, todo mundo vai dessomar. Não, mas isso causou, entendeu? Eu, enquanto criança, sabe, uma mudança muito grande na minha vida. Esse entendimento sobre... Sim, esse entendimento que eu faço a hoje. A vida, ali foi um aporte. Tá, isso que eu fiquei avaliando, que para mim, eu entendo como um aporte. Isso, embora que foi, né, bem trágico. Pode ser assim também? Pode. Tem na Conscienciologia, até voluntária da Apex de Porto Alegre, a Vera Hoffman, ela teve a dessoma do filho, tá? E daí, depois ela escreveu um livro, tá? E esse livro, até não sei se tem aqui, o que para ela foi um aporte, todo esse entendimento sobre o parapsiquismo, tá? E aí é que promoveu essa mudança dela, tá? Então, a dessoma em si não é aporte, tá? Porque a dessoma é algo natural que vai acontecer. Tá? Isso daqui, sem medo da morte.
Tá? Então, ela é impressionante, tá? A Vera. Eu faço dinâmica lá em Porto Alegre e ela participa da dinâmica. Sempre tem mães projetadas ou com sexo, né? Sendo assistidas, tá? Por conta disso daqui. E ela vai dar palestra, impressionante como muda, né? Porque ela é uma mãe que perdeu o filho cedo. Porque quando eu tive essa consciência, né, de avaliar assim a questão dos aportes, né, eu fiz uma lista, né, estava fazendo uma lista, e quando eu vi essa parte aí da minha vida, eu digo, mas isso aí é uma coisa que me trouxe, né, enquanto termicivista, para um outro lado de ver uma outra visão de mundo, de vida, então, mas né? olha que deve ter tido nessa relação, nesse entendimento seu, na compreensão, olha se não teve alguma atuação de amparador. Tá? Ali foi o aporte. Porque, pegando a questão, como eu falei, né, eu estava numa condição de vida bem assim, aquela familiar, né? Acomodada. Se fosse pensar, eu ia casar, ter filho, né? Tal, né? E de repente mudou tudo, de uma hora para outra, assim, pedir é o que ocorreu com a Vera. Mas olha que tem amparador ali. O amparador, para te ajudar nesse entendimento, esse foi o aporte. Não é a dessoma do parente. Tá? Porque a dessoma é uma coisa natural. É aquilo que, por exemplo, a pessoa conseguiu o diploma. Isso é mérito, isso não é aporte. Mas ela teve uma ajuda para poder estar lá na universidade. Essa ajuda pode ter sido o aporte. Tá? Que uma coisa é mérito, outra coisa é aquilo que é natural. O aporte, eu falo que é um dedo de amparador ali. Ali ele interferiu na tua proex, entendeu? Na tua existência. Ali ele colocou o dedo dele para poder dar outro rumo para aquele caminho, senão você ia para um outro caminho. Então, o amparador, em muitos casos, ele promove o aporte, que é para a gente poder entrar, se encaixar dentro da proex. A gente tem algo para executar. Tá? Aí ele dá essa deixa. Will, só questão de semântica, existe a palavra autoaporte nesse caso? Autoaporte? Porque parece que tudo é heteroaporte, quer dizer, vem de fora. A gente não usa muito esse conceito. Eu já ouvi falar também de autoaporte, mas a gente não usa muito esse conceito. Porque mas, em tese... Se é da pessoa, então não veio de fora. Então seria uma situação, vamos dizer assim, anímica, né? Esse é o mais usual que a gente utiliza. Tá? Eu não sei te precisar... Mas pelo conceito que ele citou aí, pela definição... Não, pela definição ele é externo. Ele é externo, exatamente. Tá? Eu não sei te responder se daria para usar esse tipo de conceito autoaporte. Tá. Eu teria que pensar. Tá? Mas, em tese, quase tudo é possível, né? Então, pode existir alguma possibilidade de existir algum tipo de autoaporte. Até então, nós estamos falando de algo externo. O aporte existencial é um elemento externo que vem e te auxilia em algum momento. Normalmente, a pessoa não está esperando. Tá? Por isso que é algo inesperado, é uma ajuda inesperada. Agora esse aporte também, estendendo mais o assunto, vai depender também de mérito, né? Às vezes uma autorreflexão, até pode existir, tá? Mas o padrão que a gente utiliza mais é externo, tá? Por exemplo, a pessoa fez uma mega GESCOM e numa vida futura ela tem contato com a obra. Talvez... Você quer Não sei. Seria um tipo de uma colheita, né? Posterior, né? Mas não é o conceito que a gente utiliza para aporte. Tá? Talvez seja mais uma autoconquista do que um autoaporte, né? Agora, um autoaporte, às vezes, pode ser você lembrar e acessar uma vida passada sua, e aquilo abre um leque de possibilidades para você estudar. Então, mas que também pode ser uma conquista, pode ser um hétero, mérito. Pode ser também de amparador, mas quando você acessa a sua memória e aquele ponto muda tudo, né? Pode. Às vezes o teu desenvolvimento mas é uma definição faz que você comece a abrir outras portas você por você mesmo. Autoaporte é uma definição quase circular, né? Não tem muito sentido. Igual a gente não utiliza esse conceito. É o auto-arco voltaico também, né? A gente não utiliza esse conceito dentro da Apex. Tá? Mas pode existir algum nível? Pode. Tá? Não descarta essa possibilidade, mas não é algo que a gente trabalha. Até didaticamente ficaria difícil para explicar. Tá? Ok? Aí, depois eu comentei do diagnóstico, daí depois entra a fase de planejamento. Então, no planejamento parapsíquico, o que é o planejamento? Você colocar isso no formato de um documento, por escrito,
onde você vai definir teus passos futuros. Tá? Isso é um planejamento, ok? A ProEx, ela é um planejamento dessa existência. Então, é um planejamento feito no período intermissivo. Tá? No planejamento aqui, eu vou fazer uma recuperação de cons, né? Por isso que é importante o diagnóstico ali, fazer a autobiografia, fazer o levantamento da conscienciometria. Na realidade, nós temos muitos indícios que a nossa vida já nos mostra, indícios de ProEx, indícios daquilo que eu tenho para realizar. Então, nossa vida já nos mostra muitas coisas. Tá? É importante a pessoa ter esse momento de reflexão para fazer esse levantamento e fazer o diagnóstico. Dentro do planejamento, a fase seguinte vem as metas, ou seja, eu vou definir aquilo que eu quero alcançar. Meta tem que ser mensurável, não vai dar uma de Dilma, né? Uma meta sem definir a meta, entendeu? É uma meta que na hora que a gente alcança, a gente dobra a meta. Não, meta é algo alcançável. Medir. Vou começar a TENEPS em 2017. Tá? É algo concreto, fácil de medir. Quero dominar o EV em qualquer local. Tá? Uma meta concreta. Ok? Isso é meta, senão não é meta. Certo? Algo que você tem para alcançar. Na proexologia, a gente observa que as pessoas erram nesse sentido. As pessoas colocam metas genéricas sem ser mensuráveis. Toda meta ela é mensurável, ela tem como ser medida, tá? Para ela poder ser alcançada. E as pessoas erram nesse sentido, tá? De não definir isso. Senão, poderia ser um objetivo de vida, tá? Um valor da vida da pessoa, mas não é meta. Meta é para ser alcançada. Tá? Na administração, muitos autores chamam de objetivos, tá? Que é algo mais que se quer alcançar, mas você não está medindo. Então, para se alcançar um objetivo, você tem as metas. Tá? Meta tem que ter prazo, tem que poder medir. Você tem que saber que você vai alcançar aquilo. Isso é uma meta. Tá? Encadeamento, esse é um conceito que eu peguei de uma autora chamada essa daqui, Thaís Godinho, Vida Organizada. Quem tem dificuldade com planejamento, gente, pode comprar esse livro que vai ajudar muito. Tá? Ela é jornalista, não tem nada a ver com a Conscienciologia. Tá? O livro é excelente. Tá? Olha que eu tenho muitos livros de planejamento. Tá? É difícil achar um livro bom. Esse livro é muito bom. Tá? Vida Organizada. Thaís Godinho. Está na bibliografia e na listagem no final. Tá? Olha se tem aqui na Epígrafe, se não encomenda. Custa, eu acho que R$30. Acho que nem isso. Tá? O livro é excelente. Tá? Excelente. Ela conseguiu colocar numa linguagem tão simples, tá? Para as pessoas poderem escrever metas de curto, médio, longo prazo. É muito didático. E o encadeamento, eu peguei da ideia desse livro, tá? Que é o quê? Que é uma coisa lógica, né? A meta de longo prazo, tá? A tendência é a gente querer colocar onde que eu quero alcançar. Então, longo prazo, 10 anos, 20 anos, 15 anos. Isso é meta de longo prazo, ok? As metas de médio prazo, você listou lá 5 metas de longo prazo, ok? Daquelas metas, cada uma delas, você vai ter que ter as de médio prazo. Então, vamos colocar uma meta aí de longo prazo, se tornar desperto, ok? Para alguns é longo, para alguns é médio, para alguns já é curto prazo, tá? Depende aí do nível de cada um, tá? Mas para quem vai colocar como meta de longo prazo, desperticidade, eu vou ter as metas de médio prazo. Para eu alcançar a desperticidade, eu tenho que ter alguns elementos antes, que são as metas de médio prazo. E para alcançar cada meta dessa de médio prazo, eu tenho que ter a de curto prazo. Ok? Então, um exemplo, uma de médio prazo relacionada à desperticidade, se tornar isca lúcida. É uma meta de médio prazo. Se tornar tenepsista veterano. É uma meta de médio prazo. Tenepsista veterano são 10 anos. Tá? Isso é o tenepsista veterano. A meta de curto prazo é algo para ser realizado nesse ano. Tá? Dentro de um ano. Isso é curto prazo. Tá? Então, você consegue se organizar. Esse encadeamento é isso. Eu tenho as de longo prazo, eu tenho as de médio, eu tenho as de curto prazo. Ok? Posso fazer uma pergunta?
curiosidade, quem aqui tem como meta se tornar desperto nessa vida? Está por escrito? Que tem por escrito. Se não tiver por escrito, não levanta o braço. Quero saber que tem por escrito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá. Isso tem que estar por escrito. 13. Tá? Por escrito. Tá? Não é certo ou errado. Não quero julgar se é certo ou errado. É mais uma curiosidade minha. Entendeu? E é interessante para cada um pensar. Né? Ou seja, é uma meta. Escreveu, colocou? Está por escrito? Tem que estar por escrito, gente. Senão, coisa que não está por escrito, está na cabeça, não é meta. Meta tem que estar no planejamento. Ok? Senão é vontade, é interesse, não é meta. Meta, a pessoa tem que se organizar para cumprir. Ok? Antônio, pega o microfone, está gravando. Pega e liga. A gente sabe que você sabe, mas a gente quer ouvir tua voz. Eu estou perguntando se esse livro tem aqui na epígrafe. Esse livro? Uhum. Tinha, não sei se ainda tem, mas tinha, tá? Tá bom, até porque obrigado. eu divulguei lá na Apex também, o pessoal andou comprando, aí eu pedi para o pessoal comprar. Eu não sei se ele ainda é bonzinho, pequenininho, né? Tá? Falei rápido. Mas é só encomendar, chegar rápido também, tá? É um livro bem best-seller, tá? Tá vendendo um monte no Brasil, mas vale a pena. É um livro simples e que vale a pena, tá? Ela tem um outro também, que é da Casa Organizada. Na verdade, ela tem um blog. Ela pegou o blog e escreveu o livro. Então, é uma linguagem bem acessível, tá? E muito bom, tá? Eu recomendo para todo mundo da Apex ler esse livro. Tá? Vamos lá. Aí do planejamento... Tá, depois do encadeamento vem as forças existenciais. Quando a gente faz um planejamento, tem algo que dentro do planejamento que vai nos ajudar ou vai nos dificultar cumprir uma meta. Isso é importante fazer esse levantamento. Às vezes as pessoas deixam isso de lado, não faz esse registro. Tá? Então, a pessoa quer fazer TENEPS, só que a família inteira, ninguém tem nada a ver com Conscienciologia e a pessoa tem 3 filhas pequenas, tá? É uma força contrária para ela cumprir aquela meta, ok? Então, levantar aquilo que vai te ajudar e aquilo que vai te dificultar para cumprir uma meta. Nesse caso, eu escrevi no outro CIPROEX, eu escrevi um outro artigo que eu trato desse assunto, tá? Nessa revista da Proexologia número 1, tá? Que é sobre perspectiva proexológica, então você pensar no futuro. E aí eu trato desse assunto forças existenciais aqui nessa revista. Também deixei na referência ali. Depois de feito isso, é que você entra com as estratégias e as ações. Tá? Então, um planejamento, para fazer o planejamento, eu tenho que definir as metas, eu tenho que organizar esse encadeamento, o que é de curto, médio e longo prazo, porque às vezes eu tenho meta de longo prazo que eu não coloquei nenhuma meta de médio e de curto. Então, óbvio que eu não vou alcançar aquela, igual aqui, desperto, tá? Gente, desperto, tá lá, ó, para ser desperto, tenepsista. Então, para ser desperto, tem que ter tenepsista, tá? Projetor consciente, eu tenho que ter projeção consciente. Quer me tornar desperto? Gente, faça laboratório, aqui tem um laboratório da projeciologia. Faça 3, 4 dias seguidos, faça várias vezes o laboratório, tá? Senão você não vai avançar. Depois, se tornar EPICOM, lúcido, tá? Ou seja, EPICOM não é só o fato de estar dentro do conselho de EPICOMs, até porque a gente tem uma limitação lá de capacidade até de atividades e de assimilação. EPICOM lúcido, a consciência às vezes se torna EPICOM lúcido, tá? É um estágio evolutivo, tá? Não é um processo só da docência. O nível evolutivo já demonstra que ela é EPICOM lúcido. Ou seja, você vai ter projeções lúcidas, você atrai consciências no extrafísico. Se você não está atraindo, é porque ainda você não alcançou esse patamar. Tá? Mas quem é EPICOM lúcido está interagindo assistencialmente e normalmente é de uma forma coletiva. Tem muitas consciências envolvidas. Tá? Às vezes você se envolve dando aula, promovendo assistência. A gente tem no início, às vezes, são extrapolações. Quando aquilo se torna com uma frequência grande, é o EPICOM. Isso do ponto de vista evolutivo, tá? Patamar evolutivo. Independente se está no conselho de EPICOMs ou não. Tá? Conscienciólogo, ou seja, você compreende o processo da ciência
que é uma ciência, o estudo da consciência. Você traz ideias relacionadas ao processo da consciência, ajuda no crescimento e no entendimento da ciência e na questão evolutiva. Isso é ser um conscienciólogo. Não é ser professor de conscienciologia, isso não é conscienciólogo. Né? É sim você compreender a ciência e contribuir com o crescimento do conhecimento ligado às interações conscienciais. Tá? Então, isso é ser um conscienciólogo, para depois alcançar a desperticidade. Ok? Ou seja, passo a passo. Tem que ter as metas, todas elas intermediárias. É mais fácil. Antigamente eu achava que era mais difícil. Hoje Nesse caso, ele não é conscienciólogo, é conscienciologista, né? O que? Quem está estudando... Que não é ainda. Pode ser não, essa palavra? Poderia. Ali nós estamos falando com um patamar evolutivo. Tá? Tudo bem. Porque até certo ponto, quem estuda conscienciologia é um conscienciólogo. Tá? Não tem dúvida. Mas não do ponto de vista da escala evolutiva. Sei. A escala evolutiva é quem está contribuindo. Neste caso, sob o ponto de vista da escala evolutiva, deve existir uma palavra para dizer para uma pessoa que está estudando conscienciologia. Talvez conscienciologista, né? Pode ser também, conscienciologista. Se a gente pegar o conscienciograma, ia estar mais ou menos um pouquinho acima de 40%, né? O conscienciólogo? Sim. Exatamente. Tá aí sim. Isso são situações que fazem com que a pessoa defina melhor a meta dela, tá? Então, e se a gente for olhar, gente, aqui no manual da ProEx, tá? O Valdo colocou lá, na página 138, né, tem um capítulo só sobre desperticidade. A conquista da desperticidade durante a vida é, em geral, indispensável à execução das Max ProEx mais avançadas. Quem tem Max ProEx, intermissivista que tem Max ProEx, é para se tornar desperto nessa vida, tá? Isso é um fato, ou um parafato, né? Mas é algo que a gente tem que pensar, tá? Então, quem realmente se envolve, começa a identificar essa questão da ciência e se percebe como intermissivista, gente, é natural colocar como meta se tornar desperto nessa vida. Isso não é uma coisa absurda. Foi uma das primeiras coisas que eu coloquei, né, foi colocar como meta minha, isso em 93, eu coloquei como meta me tornar desperto. Então, tudo aquilo que a gente vem fazendo é alcançar isso. E eu acho importante a pessoa ter isso claro, porque com isso é que ela consegue superar as recins e ressex de forma melhor, né? Ela vê luz no fim do túnel, né? Porque senão, às vezes, no período das crises, que isso muda, né? Isso acaba, né? No início, eu acho que é mais difícil, com o tempo isso diminui, mas naquela fase difícil, você tem um interesse, você tem um objetivo, e aquilo te serve como motivador também para superar. Tá? E isso eu acho um elemento interessante. Então, ter meta, gente, é que faz com que a gente se motive, que a gente consiga superar as coisas. A vida, ela tem um sentido, tá? O fato da pessoa não ter metas, a vida perde sentido. A pessoa entra em crise, tá? Fica estagnada dentro da evolução, tá? Não dá. E assim, já tem que, aos poucos, ir pensando metas depois, tá? Tem alguns aí que já tem que pensar em semi-consex. Tá? É um fato. Okay? Isso é uma realidade nossa. Tá? Naquela época dos 700 experimentos, o Valdo colocou lá 20 anos sem sofrer assédio. Né? E eu, como muitos da conscienciologia, né, voluntários, a gente sempre zerava o cronômetro, né? Porque de vez em quando a gente passava da conta, ficava meio assediado ali, a gente zerava a conta. Né? E a lógica foi um pouco diferente. Né? Depois ele lançou aquele desafio dos 3 anos, né, na questão da desperticidade. Mas para mim ele só lançou aquele desafio, isso é uma hipótese que eu tenho, tá? Eu não cheguei a perguntar isso para ele. Porque tem vários que já são veteranos. Vários veteranos. Tá? Então, muitos começaram a TENEPS naquela época, 93, 94, tá? 95. E essas pessoas já estão com 20 anos, 22 anos de TENEPS. Por isso que a desperticidade... Então, na verdade, não é
uma coisa preto no branco, tá? Ele é um degradê, ok? Então, você não sofrer assédio, não é assim, não, de agora em diante eu não sofro mais assédio. Não é isso. Você, ao longo desses anos, 2 décadas, a pessoa ela vem deixando de sofrer assédio. Tá? Lógico que no período final ela está mais sem sofrer, sem ter cunha mental. Tá? E aí sim ela está chegando na desperticidade. Tá? Então aí eu fui entender isso, que é um degradê. E para mim ele lançou esse desafio porque as pessoas já estavam completando 20 anos. Um número muito grande de pessoas com 20 anos de TENEPS. Tá? Antigamente não era assim. Tá? Voluntários, tem vários voluntários aí que já são veteranos e estão ali o tempo todo, constante no trabalho, e já tem 20 anos, 22 anos, 23 anos de voluntariado. Por isso que chegou mais próximo à desperticidade. Você lembra que no início, quando foi lançada a ideia de TENEPS era quase uma coisa inatingível para a maioria das pessoas, né? E aconteceu a mesma coisa com a desperticidade, né? Então, na verdade, talvez todo mundo tenha caminhado mais, né? Por causa da conscienciologia, da própria Cognópolis, e as coisas que antigamente... na verdade, não é... Você chegou mais perto e a ideia chegou mais perto de você também, né? Sim. Então, em vez de pensar em desperticidade, que é o desassediado permanente total, existe a ideia de um índice de desperticidade, né? Quer dizer, quantos por cento... Ele é um degradê. Quantos por cento você já alcança, né? Tanto na quantidade, né, no total, como no tempo, que é o permanente, né? Isso. E aí você vai jogando nesse degradê aí. Até na semana que vem vai ser o Nonato, ele vai falar sobre desassédio. Aí também, ao longo dessas décadas, né, também até as ferramentas que tem para a gente começar a fazer o desassédio, o auto e o hetero, tem até mais ferramenta para o temperamento de cada um para estar investindo. Então a gente começou. A gente amadureceu, conscienciometria, que avançou muito. Com 5 baia, com conscienciograma, essas ferramentas, técnicas. Então o que tem de ferramenta catalisa muito agora. Eu sei que daí isso possibilitou hoje, eu vejo que a pessoa ter como uma meta é uma coisa mais, seria mais precisa. Mas, gente, isso não quer dizer que a pessoa não tem que passar por esse tempo todo de experiência. Tá? Por isso que quem é que está mais próximo de chegar, tá? Poderia colocar ali como se tornar desperto. Realmente quem já tem ali no mínimo 10 anos de TENEPS, no mínimo. Tá? Óbvio que quem não tem, gente, seria uma ilusão colocar de se tornar desperto. Tá? Não dá para a gente ter certeza absoluta de nada. Tá? Toda consciência ela pode realmente acelerar muito, alavancar muito a sua vida. Tá? Mas, por lógica, são as pessoas que têm mais condições e quem já é veterano já de TENEPS. Tá? Mas isso sempre me chamou atenção. E o FIEX é uma coisa já mais difícil, né? Mas a desperticidade eu acho que está mais próximo de nós. Tá? Então, o que mais? Aí, aqui depois eu só coloquei no final ali um questionamento, qual a utilidade do seu parapsiquismo para a consecução da sua proex? Aí eu coloquei como uma autorreflexão, né? Não há resposta única, certa ou errada, mas sim elementos de reflexão sobre qual o rumo se quer dar à autoproex. Tá? Eu evito qualquer radicalismo. Tá? Quem me conhece de forma mais próxima, tá? Eu não sou uma pessoa radical, sempre evitei, porque eu acho que não leva a nada na evolução, não adianta. Tá? Então, e por quê? Eu acho que a proex é individual. O indivíduo ali, ele é que vai fazer com que ele possa acelerar, crescer dentro da evolução ou não. Tá? Então, o que o indivíduo quer? O que a consciência quer? Porque cada um tem seus interesses dentro da evolução. Tá? Mesmo aqui dentro da Conscienciologia, cada um tem seus interesses, tem sua forma de como vai lidar com a ciência, a sua maneira como vai crescer. Né? Óbvio que às vezes a gente observa uma pessoa que às vezes ela está cometendo algum equívoco. Quando a gente tem abertura, a gente tenta ajudar, né? Porque tem que ver se a pessoa está dando abertura para isso, né? Mas as pessoas são diferentes. A gente tem que lidar com as pessoas de forma diferente. Tá? Não dá para ter radicalismo. Tá? Agora, o parapsiquismo ele é um elemento necessário para o desenvolvimento da proex. Tá? Qual é a característica do parapsiquismo? Aí é o desenvolvimento de cada um. Tá? Tem alguns que vão desenvolver mais pela clarividência, outros vão desenvolver... Tem gente que não tem clarividência facial tão desenvolvida. Tá?
Tá? Eu mesmo não tenho clarividência facial tão desenvolvida, tenho um pouco. Agora, a assimilação simpática, eu já percebo muita coisa. Então, o que você tem mais facilidade? Isso ajuda muito, tá? Para você acelerar. Tá? Investir ali naquelas técnicas. E fazer todas as técnicas. Esse projeciologia, gente, tem que fazer todas as técnicas. Não dá. Tá? Tem gente que é veterano, tem muita técnica ali que nunca fez. Eu acho também que, provavelmente, além de ajudar você saber o seu perfil parapsíquico, provavelmente ele aponta também a sua linha proexológica, né? Claro. Sim. Então, você tem mais a questão da assimilação, provavelmente porque a sua linha de atuação está mais relacionada a isso. Sim. Ao desassédio, né? É bem isso, foi no ponto, desassédio. Eu trabalho muito com assistência no processo de desassédio. Sempre lidei com isso. Sempre senti muita assimilação e também tinha muita projeção. Tá? Aí muda de pessoa para pessoa. Algumas pessoas, às vezes, vai desenvolver uma sensibilidade, vai ter uma relação mais ligada ao desenvolvimento intelectual. Tá? Depende de cada um. Tá? Vocês têm que identificar cada um como que é com vocês. Mas até a gente descobrir isso demora. Esse curso que você vai dar, ele ajuda justamente você delinear esse seu perfil, a fazer essa análise do seu perfil ou não? Não, perfil parapsíquico não. Não. É mais no sentido do uso do parapsiquismo na Proex. Tá. É mais esse tipo de discussão. Perfil parapsíquico, eu acho que tem tanto a CIP, aqui o CEEC também, né? Porque aqui tem a escola do parapsiquismo, né? Sim, tem muitos cursos, né, ligados ao parapsiquismo. Que aí eu acho que poderia te ajudar melhor nisso. Os cursos da CIP ajudam bastante. Porque ali você vai fazer várias manobras, vai identificar também o que você tem mais facilidade. E a escola do parapsiquismo, ela tem uma sequência, são 3 módulos, mas dentro dos 3 módulos, quem faz a distância, você também fica exercitando o tempo todo, porque tem um trabalho que você faz individual em casa, vai cada um desenvolver aquilo. E dentro da escola eu percebi o que acontecia. Quando eu vinha para cá e ficava durante essa semana, eu investia no quê? Nos laboratórios. O que eu quero agora, nessa semana? Eu quero investir no quê? No EV. Então, eu fazia 5 EV, 5 laboratórios e potencializa. Antes eu vi você comentando sobre a potencialização, quando você faz consequência. E quando você faz com o curso, potencializa mais ainda, porque você faz o curso, a escola parapsiquismo, você tem o trabalho mensal em casa, ou semestral, 6 meses. E você vem para cá e aqui ainda você potencializa no laboratório, é muito bom. Eu fiz essa experiência e valeu muito. Porque você está criando um momento para você desenvolver a técnica, né? Uhum. Então, tudo na tua vida está focado nisso. É uma questão de foco, né? A gente tem que criar mais oportunidades de foco, né? Parapsiquismo, como é uma relação multidimensional, a gente fica muito com foco no intrafísico, né? Então, se você está o tempo todo, a tua vida está tomando conta, obviamente desenvolver o parapsiquismo é mais difícil. A gente precisa criar essas estratégias, né? Participar de cursos é uma estratégia para você desenvolver. Teu foco está o tempo todo ali para dominar o EV ou para fazer uma projeção. A gente tem que criar mais isso. Isso é uma estratégia, né? Eu queria comentar uma coisa aqui, Wendy. Tá. Oi, bom dia. Um professor de Conscienciologia falou há pouco sobre uma técnica parapsíquica, porque muitos de nós manifestávamos que sí, teníamos algum tipo de parapsiquismo, mas por medo ou por qualquer outra condição, você não veía, não enxergava o extrafísico com CIEX e demais, tanto benéficas como pessoas que precisavam assistência. E ele falou que se você pratica, assim, não foi absolutista, mas foi uma avançada de uma técnica, durante 5 minutos, você em um ponto fixo, todos os dias, quase durante 3 meses, você conseguia enxergar o extrafísico. A mim me pareceu ótimo.
ainda tengo alguna reserva con respecto a eso, no a la técnica, sino a yo enxergar el extrafísico, ¿sabes? Yo veo muchas conciencias, mas casi siempre son amparadores y demás. No he visto una conciencia así un poco difícil, ¿no? He tenido algún acoplamiento, sobre todo en la técnica parapsíquica de la OIC, ¿no? De la OIC no, ahora ya es de Stolar. Y hay ese tipo de miedo detrás, ¿sabes? Que eso sería algo a desenvolver más, ¿sabes? Porque yo acho conscientemente, no tengo miedo, mas al final yo acho que algo me detén yo bloqueo alguna cosa inconscientemente, quizá para situaciones así difíciles que yo percibo una energía así, vamos a decir, con necesidades de asistencia. Yo asisto, mas si viera a la conciencia, a lo mejor yo sentiría así alguna cosa. Y eso, yo acho que tem que haver algum sistema para desdramatizar isso, sabe? Eu acho que vai muito como a pessoa ela está entendendo ali a relação, tá? Eu, pelo menos, para mim, o que me ajudou muito foi entender que a Consex, aquilo que está acontecendo, ela realmente, de fato, ela está sentindo aquilo. Não é porque ela quer me assustar, tá? Então, por exemplo, uma Consex, ela está ali com medo, é porque ela está com medo. Tá? Ela está com dor, realmente, de fato, ela está sentindo aquilo. Quando eu comecei a ver mais dessa maneira, eu comecei a entender o sentimento que vinha. Tá? Porque vinha, na interação, na assimilação, vem aquele sentimento dela, vem para a pessoa, para o sensitivo. E eu ficava com medo também. Por quê? Porque eu não entendia que aquilo não era meu. Né? Eu estava entendendo que aquilo era uma manifestação minha. Aí eu comecei a entender, não, mas eu não sou assim, eu não estou desse jeito. Aí eu comecei a entender que aquilo era da Consex. O que me ajudou foi isso. Tá? Isso, eu acho que não tem... É difícil da gente abordar uma solução única. Tá? Eu acho que existem várias maneiras de comunidade, como resolver isso. Mas eu fui mais nesse processo de amadurecimento na relação com a Consex, para ajudar. Aí é que foi superando o medo. Mas eu me lembro não sei se todos viram esse filme, não me lembro o nome do filme, mas era uma criança de uns 11, 9 anos que dizia que veia mortos, não? Sexto sentido. É isso, sexto sentido, exatamente. E eu me lembro que me abriu muito, não? Quando dizia, que é o que querem de você? Perguntava essa pessoa que era uma pessoa que era uma consciência realmente, era que se aparecia entre outras coisas. E ele dizia, que é o que buscam de você? E ele dizia, não, só querem ajuda. Isso é assim. E apesar de saber tudo isso, e que o único que precisam é isso, assistência, ainda fica por aí. E eu, sim, com clarividência, tenho desde há muito. E eu vejo muitas consciências e não me assusta. Porque está uma pessoa física delante e há muitos rostros e muitas... Mas, sin embargo, esse grado de sair do intrafísico ao extrafísico, sabes? É meu caso, hein? Mas olha que você está na moldura, né? Você só está olhando a aparência. O que está por trás é a assistência, tá? Você está olhando só a moldura, tá? Não tem por que ter medo da moldura, tá? E sim, aos poucos, começar a atuar na assistência. E essa dá mais trabalho. Tá? Só o ver é uma moldura. Você está olhando ali a Consex, não está olhando qualquer pessoa aqui. Tá? Isso é uma moldura, você não tem uma relação de troca. O mais sério é a relação de troca. Tá? Então, eu acho que talvez, se você começar a observar mais dessa maneira, vai melhorar nessa relação. Tá? E não é todo mundo que tem clarividência, tá? Dessa forma. Tem muitas pessoas que não têm. Tá? Eu só acho que quem tem que começar a observar melhor o que está ocorrendo. Tá? Qual é o contexto? Tá? Sair da moldura. Aí você vai começar a desenvolver. Vai começar a dar sentido para você estar olhando isso. Aí chega uma hora, supera o medo. Tá? Sobre essa questão da assimilação, eu tenho percebido, eu tenho feito algumas dinâmicas. Inicialmente eu ficava com um pouco de medo, porque eu tinha uma assimilação meio profunda.
principalmente, sei lá, na paracirurgia, por exemplo. Então, me dava um medo. Aí, de repente, eu troquei a minha maneira de enxergar. Eu não pensei, nossa, eu vou passar um tempo mal. Eu falei, não, vou compartilhar um pouco do meu bem-estar com essa consciência que eu não sei há quanto tempo está passando por essa dificuldade. Quando eu fizer essa troca, para mim, no meu caso, me fez muito bem. Porque é um pouco de desconforto, às vezes ele dura uns dias, às vezes eu nem percebo, vou perceber depois que ele já passou, mas ele dura uns dias, mas eu penso o seguinte, há quanto tempo, eu não sei quantos anos, essa consciência está passando por isso, e eu compartilhar um pouquinho do meu bem-estar com ela, já faz uma grande diferença. Isso estimula essa questão da assimilação, estimula a questão da assistência, no meu caso, né? ¿Sabes qué aconteceu comigo, precisamente en paracirugía, que foi a los pocos de vir aqui, o sea, en 2010? Yo pegué una conciencia sin saber y estuve 10 días con una depresión increíble. Y yo digo, ¿qué es esto? O sea, mas yo no relacioné para nada con la paracirugía. Ni siquiera pedí, oye, estoy mal, me encuentro mal, nada. Todas las personas van corriendo, saben, yo fiqué así y estuve 10 días. Eso me impresionó bastante porque yo digo, ¿cómo yo he caído ahora en una depresión? ¿Sabes? Así, no pensaba para nada que había sea una conciencia. Acababa de llegar y dinámicas y eso no había asistido a ninguna. Entonces, eso pesa quizá un poco, algo mejor. Mas yo tengo lo que você falou antes, ¿no? O sea, você solo pensar en la asistencia y lo que você falou, misma cosa. Esa persona lleva séculos sin poder enxergar nada. Eso es obvio, además eso inclusive já convence, sabes? Mas eu não posso convencer ainda. O que é interessante, aquela hora no início, a gente estava falando do parapsiquismo é um processo de comunicação, né? Aí, como que isso interfere na nossa proex? Né? Porque realmente, às vezes, a gente faz os acoplamentos, tá? Consegue estar lá com depressão e a pessoa acaba misturando a informação e acha que é dela. Né? Ou a Consex está com medo. Às vezes a Consex, ela está ali, ela quer sair, ela está o tempo todo com medo. Tem Consex é assim, está o tempo todo apavorada. E você sente aquelas energias, tá? Mas o parapsiquismo é um processo de comunicação. A gente tem que melhorar a nossa comunicação, fazer com que a gente realmente entenda o que é nosso, o que é da Consex, o como tirar proveito, por que aquela informação está vindo, né? Por que eu estou sentindo, por que eu estou vendo aquilo, qual o sentido, né? Para daí eu começar a executar a proex. Então a gente perde ainda muito tempo nessa comunicação e melhorar a nossa relação entre intrafísico e extrafísico. O tempo que a gente perde com isso é absurdo. Tá? A questão é, eu estou conseguindo acelerar isso? Estou desenvolvendo isso mais rápido? Tá? Estou conseguindo fazer com que eu consiga acertar a informação, ou seja, aquilo que eu estou vivenciando, eu consigo dar uma utilidade na minha existência, que aí eu estou cumprindo a proex. Se eu não estou dando utilidade, gente, ainda é uma fase de aprendizado. E o certo, a fase preparatória, deveria ir até os 35 da proex, né? Os 36 em diante, a fase executiva. Óbvio que não é assim, determinante o negócio, né? Não é assim. Óbvio que com 50 anos a gente está aprendendo algo também, tá? Mas o essencial da proex, o essencial da fase preparatória deveria ser até os 35, tá? Esse deveria ser o essencial. Só que a gente ainda bate cabeça, ainda é um processo de comunicação. Você ia perguntar? Não, eu ia falar que são 35 anos e tal, parece muito, mas é a primeira vida depois do curso intermissivo, né? Então, de algum jeito, a gente está ainda na fase de alfabetização parapsíquica, né? Sim. Aprendendo ainda a se comunicar para depois entrar mais nesse negócio da hermenêutica, né? Da aplicação mesmo, né? Extrapolações, entender extrapolações. A pessoa só vai ter extrapolação se primeiro ela sabe o básico. E olha só, a extrapolação, por definição, é uma novidade, né? Sim. Você está tendo ainda os primeiros contatos, né, com aquilo. Eu queria te perguntar se você acha que a proex parapsíquica mesmo, assim, em estrito senso, ela é feita ou ela é direcionada para pessoas que tiveram passado no parapsiquismo em outras vidas, que já vêm com parapsiquismo de outras linhas? Eu acho que sim. Acho que ela já vivenciou muito o parapsiquismo, em várias oportunidades. Tá? Para mim, eu acho que... uma vez eu fiz uma pesquisa de grupos, né? Isso na época era em Londrina, estava lá no IPC em Londrina. Eu fui fazendo uma linha histórica, eu e um outro colega, né, a gente fez essa pesquisa e eu fui identificando vários grupos, momentos, né, tinham vários grupos parapsíquicos sensitivos, né, em vários locais, né, lá na Inglaterra, na França,
E isso é interessante, porque muitos de nós estávamos nesse meio, né? Por isso que nós estamos lidando com o parapsiquismo também aqui agora. E não é parapsiquismo básico não, tá? Tem alguns aí que já é mais avançado. Tá? Era coisa avançada. Não é o primeiro curso intermissivo, de alguns já é o segundo. Talvez tem alguns, isso muda muito, tá? Aqui dentro da CCCI, você tem pessoas que estão num nível mais básico e outros que estão num nível mais avançado. Sim, sem dúvida. Tá? A diferença existe, as consciências são diferentes. E pode ser também uma retomada do parapsiquismo, né? Que começou aqui no negócio da vida crítica, né? Começa lá atrás, e aí você deixa para lá. Sabe o que eu acho? É um aprendizado que a gente está tendo, que, olha, a gente sente hoje, a gente acha que a gente sabe pouco, imagina naquela época. Tá? Continuando o aprendizado. Tá? Não acho que seja retomada, não. Tá? Antigamente a gente achava que as mesas falantes eram girantes ou falantes, eram o máximo, né? Tá? Isso mudou muito, né? Ok, gente? Oi? Nós temos uma dinâmica que eu sou o IPCOM, que é na terça-feira de manhã, às 9 horas, tá? Só fazer uma divulgação, que vai até 10h45, né? Isso, tá? Então, vai ter na próxima tertúlia matinal, domingo que vem, vai ser dia 15/1, vai ser o Alexandre Nonato, ele vai falar sobre técnicas de autodesassédio, tá? Talvez ele vai aprofundar um pouco disso que a gente já falou hoje, ok? Gente, da minha parte, muito obrigado aí. Desculpa se faltou alguma pergunta aí, está esclarecendo, tá? Qualquer coisa vocês podem perguntar depois para mim, ok? Obrigado.